Salve, salve nação rubro-negra, salve, salve família Fla Espírito Santo, a nossa Fla S. Estamos aqui para gravar o nosso vídeo de pré-jogo de hoje, Flamengo e Corinthians, que se enfrentam agora às 16 horas, direto do Maracanã. Jogo sem torcida, como todos nós sabemos, né? Infelizmente, por causa desse vírus aí, não tem torcida nos estádios. Flamengo, que está a 1 ponto atrás do Internacional, que enfrentará os vice-reinos da Gama, né? O Inter enfrenta o Vasco da Gama também hoje. Mas antes de falar dos jogos, vamos falar do que está relacionado, o time do Flamengo relacionado para os jogos de hoje. Para o jogo de hoje, né? O Flamengo está relacionado com os seguintes jogadores: Bruno Henrique, César, De Arrascaeta, Diego, Everton Ribeiro, Felipe Luiz, Gabigol, Gerson, Gustavo Henrique, Isla, Hugo, João Lucas, Léo Pereira, Mateuzinho, Michael, Natan, Pedro, Pepe, René, Rodrigo Caio, Richard, Rodrigo Muniz, Vitinho e William Arão. Então, qual vai ser a escalação do Ceni? Acredito, mesmo contra a minha vontade, né, porque eu acho que o Rodrigo Caio não deveria ser escalado para esse jogo, acho que ele virá com o Rodrigo Caio sim, né? A gente só vai saber isso daqui a pouco, quando sair a lista do time titular, mas acredito que ele virá com Neneca no gol, nosso Hugo, Isla, Arão, Rodrigo Caio, Felipe Luiz, Gerson, Diego Ribas, Everton Ribeiro, De Arrascaeta, Bruno Henrique e o Gabigol. Acredito que essa seja a escalação do treinador do Flamengo para esse jogo. Eu não viria assim, eu manteria o Arão com o Gustavo Henrique. Então, galera, a minha opinião é que ele deveria manter o Gustavo Henrique com o Arão e jogar com o Gerson e o Ribas na frente. Mas acho que ele não vai fazer isso, né? Acho que ele escalará o Rodrigo Caio ali junto com o Arão devido à importância desse jogo. E aí que entra a minha concepção, devido à importância desse jogo, e sendo que o Rodrigo Caio vem de contusão, eu não escalaria. Vimos isso acontecer com o Diego Alves. Escalou o Diego Alves e o que aconteceu? O Diego Alves se contundiu novamente. Então, galera, a gente viu acontecer com o Diego Alves e nessa reta final, depois do Corinthians, a gente enfrenta o Internacional, que é o que a gente briga diretamente pelo título, né? E por último, a gente joga com o São Paulo. Então eu acho que o Rodrigo Caio poderia ser poupado desse jogo de hoje e jogar nos 2 últimos jogos contra o Inter e contra o São Paulo. Mas acredito que a opção do Rogério Ceni será o Rodrigo Caio, então a escalação seria, a provável escalação é essa que eu falei, né? Hugo, Isla, Arão, Rodrigo Caio, Felipe Luiz, Gerson e Diego Ribas, Everton Ribeiro e Arrascaeta, Bruno Henrique e o Gabigol. Mas essa é a minha opinião, né? Acho que ele virá dessa forma, mas vamos esperar para ver a escalação oficial, né? Quando sair a escalação oficial, o que o Rogério Ceni trará, né? A classificação do campeonato. O Internacional tem 66 pontos, o Flamengo 65. O Atlético Mineiro enfrentou o Bahia ontem e não passou de 1-1, manteve 62 pontos na terceira colocação. O São Paulo já vem com 59, seguido de Fluminense com 57, Grêmio de 56 e o Palmeiras com 53. O Santos tem 50 pontos, o Corinthians é o 9º com 49 pontos e o Bragantino é o 10º com 48 pontos. Jogo de extrema importância para o Flamengo hoje, Flamengo e Corinthians, 16 horas, e simultaneamente o Internacional estará jogando contra os vice-reinos da Gama. O Vasco da Gama recebe o Internacional em São Januário, né? O jogo vai ser em São Januário, acredito eu. Eu não procuro saber do Vasco. Procuro saber do nosso Mengão. Mas é de extrema importância para a gente ganhar o nosso jogo, né? Que aí ficaríamos 2 pontos à frente do Internacional e torcer para um tropeço do Inter.
né? Até um empate do Internacional, para nós, seria de bom tamanho. Vamos ver o que o Vasco da Gama vai aprontar, né, para esse jogo. Eles têm que definir a vida deles, porque o Vasco se encontra na 17ª posição do Campeonato Brasileiro, com 37 pontos, e com o empate do Bahia ontem, o Bahia é o primeiro fora da zona de rebaixamento, com 38 pontos. Se o Vasco ganhar, o Vasco vai a 40 e coloca o Bahia na zona do rebaixamento. Se o Vasco perder, ele se mantém na zona do rebaixamento. Se empatar, ele continua na zona do rebaixamento, mas ajuda o Flamengo, porque a diferença do Flamengo e Inter é um ponto. O Flamengo ganhando o seu jogo e o Inter empatando, o Flamengo passa à frente do Internacional. Então, galera, a expectativa é muito grande para os dois jogos, né, pela torcida do Flamengo, tanto o jogo do Vasco quanto o jogo do Flamengo. Só que é aquilo, se o Flamengo fizer o seu papel, ganhar os 3 jogos, ganhar o Corinthians, ganhar o Inter e ganhar o São Paulo na última rodada, o Flamengo é o campeão, porque tem um confronto direto com o Internacional, independente do resultado do Inter e Vasco, né? O Vasco joga com o Inter hoje. Se o Vasco tirar ponto do Inter, melhor para nós. Se o Vasco perder o jogo, o Inter ficará com um ponto na frente e na próxima rodada o Flamengo decidirá quem será o líder do Brasileirão jogando com o Internacional. O Flamengo está um ponto atrás. Se o Flamengo ganhar e o Inter ganhar, manterá essa distância de 1 ponto. E aí, o que acontece? Essa diferença de 1 ponto será definida entre Flamengo e Internacional, que é o jogo de confronto direto entre as duas equipes, né? Na 37ª rodada, o Flamengo vai enfrentar o Internacional no Maracanã, jogo em casa, entendeu? Então, se nada mudar na rodada de hoje, o Inter permanecer com 1 ponto na frente, né? O Flamengo vencendo e o Inter também, o jogo do dia 21, que é domingo que vem, Flamengo e Internacional, será o jogo chave do Campeonato Brasileiro, porque quem ganhar o jogo precisará apenas ganhar o seu jogo na próxima rodada, no caso o Flamengo e São Paulo, e o Inter joga com o Corinthians na última rodada. Então são os 2 clubes que disputam o título, jogando com 2 paulistas na última rodada. O Flamengo enfrenta o São Paulo no Morumbi e o Inter joga com o Corinthians no Beira-Rio. O Inter decide em casa. Em casa de vitória do Flamengo, o Flamengo passará o Inter, jogando no jogo do Inter, passará 2 pontos. E aí bastará ganhar o jogo do São Paulo, mesmo que o Inter ganhe, o Flamengo ficará com 2 pontos na frente, caso vença hoje e vença o Inter. Então esse negócio de que dependemos do Vasco, se o Vasco vai ajudar o Flamengo a ser campeão, isso é muito relativo. Porque se não mudar nada, o Flamengo decide com o Inter a sua vida. O Inter e o Flamengo vão decidir as suas vidas, né? Quem ficará com mais chance de ser campeão na última rodada, no jogo Flamengo Internacional, caso hoje os 2 vençam, né? Que a torcida do Flamengo mais almeja é que o Flamengo vença o Corinthians, que o Inter tropece, da mesma forma que a torcida do Internacional almeja que o Inter vença o Vasco e que o Flamengo tropece diante do Corinthians, porque se o Flamengo tropeçar, um empate, o Inter abriria 2 pontos. Mesmo assim, o Inter e o Flamengo seria o jogo da bola da vez. Quem vencer entre Inter e Flamengo no seu confronto direto aí é quem vai ficar na frente. E aí na última rodada, Flamengo enfrenta o São Paulo e o Inter enfrenta o Corinthians. Corinthians esse que está na 9ª colocação, se eu não me engano, vamos olhar aqui de novo. Exatamente isso, o Corinthians está em 9º lugar, brigando para ir para a Libertadores, né? Então, não esperemos um jogo fácil, mas sabemos o potencial do nosso time. Sabemos que o Flamengo é um time extremamente superior quando quer jogar bola a qualquer um time brasileiro e até da América. Não sei se vocês estão reparando, galera, que eu estou olhando sempre para o lado. É porque eu estou com uma penteirinha aqui na minha casa hoje. Vem cá, pequena. Vem cá. Luísa. Vem cá. Não sei se vocês estão observando que eu estou parando o vídeo toda hora. É porque eu estou com uma princesa aqui comigo hoje. Essa é a minha pequenininha. Vai lá. Vai acabar de gravar. Bom? Então, galera, é isso. O Flamengo joga agora às 16 horas. Se o Flamengo ganhar,
abre 2 pontos do Inter. Se o Flamengo empatar, fica tudo igual. Se o Inter perder, é bom para o Flamengo. Se o Inter empatar e o Flamengo ganhar, então tudo basta o Flamengo ganhar. Ganhando o Corinthians, ganhando o Internacional e ganhando o São Paulo, como ter o confronto direto com o Inter, o Flamengo, que está 1 ponto atrás, terminará o campeonato ganhando 9 pontos e o Inter ganhando 7. O Flamengo termina o campeonato na frente. Se o Inter perder para o Flamengo, né, fica 2 pontos no final. Então é isso. O Flamengo depende apenas dele, como o Inter também depende apenas dele. Mas a gente fala que o Flamengo depende só de si porque nós somos rubro-negros. A gente não tem que falar que o Inter depende só de si. Quem tem que falar isso é a torcida do Inter. Isso todos nós sabemos, não precisamos ficar falando isso. Voltando ao time do Flamengo, é aquilo que eu sempre falo. Se o Flamengo entrar com vontade, disposição em campo, não vejo time brasileiro, nem na América, capaz de suportar o Flamengo. O Flamengo é extremamente superior quando ele quer, quando ele joga bola para ser. E a gente sabe o potencial desse elenco rubro-negro. Vamos torcer muito que o Rogério Ceni hoje, ao fazer as mudanças, faça as mudanças bem feitas, né? Que agrade a torcida. Quem sabe hoje ele não termine o jogo com Pedro e Gabigol dentro de campo, né? Porque isso é o que a torcida quer ver. De repente, tirar o Bruno Henrique no segundo tempo ali, colocar o Pedro com o Gabigol abrir mais pela direita e o Pedro ficar mais enfiado. Quem sabe o Gabigol não será um garçom ali para o Pedro, como foi no Campeonato Carioca, né? Quando não fazia gol, mas era o garçom. Vocês estão reparando, né? Que a pequena aqui não para. Toda hora sai a vozinha dela aí no vídeo. Peço desculpa a todos aí, mas ela é um foguetinho. É o meu foguetinho. Né, pequena? Sim. Sim, né? Tá vendo aí, né, galera? É assim que funciona. A galera que... Essa é a minha mais nova, né? A galera da Fly S não conhece a minha mais nova. Conheceu ela agora, só viu ela agora. Essa é a Luísa. A Súria e a Natalia, a galera já conhece. Essa é a Luísa. Né, Pentelha? Sim. Beijo, pai. Então fica lá. Então, galera, o que o rubro-negro espera? Que o time do Flamengo entre em campo e honre essa camisa hoje, ganhe e ganhe bem do Corinthians. Não vai ser um jogo fácil, o Corinthians também briga pela Libertadores. Então, só dependemos da gente, como eles só dependem deles. Eles brigam no jogo de hoje contra o Vasco, né? O Série B do brasileiro, né? Os vice-reinos da Gama, para não cair, precisam da vitória, né? Se não ganharem hoje, terminam mais uma rodada em 17º lugar. Então acredito que também é um jogo muito difícil para o Inter. O Vasco joga em casa, tem que ganhar o jogo, da mesma forma que o Flamengo tem que ganhar o jogo dele e assumir a liderança em caso de tropeço do Inter. O Flamengo está 1 ponto atrás. Se o Inter empatar com o Vasco da Gama e o Flamengo ganhar o Corinthians, o Flamengo fica 1 ponto na frente. E aí termina a rodada, né, a 36ª rodada, como líder do campeonato. E depois enfrenta o próprio Inter. E aí define-se se o Flamengo ganhar o Inter e o Inter estiver empatado com o Vasco, o Flamengo ficará 1 ponto. E se ganhar o Inter, fica 4 pontos. Mesmo na última rodada que o Flamengo perca, o Flamengo termina o campeonato com 1 ponto na frente. Então, o jogo de hoje é extremamente importante para as duas equipes. Quem vencer, caminha a passos largos para ser campeão devido ao confronto direto. Mas isso a gente só vai ver depois das 16 horas, na verdade, depois das 18 horas, né? Quase 18, quando acabar a rodada, Flamengo e Inter. E a gente vai ver quem vai ser, quem vai estar na frente da tabela. E vamos torcer que seja o nosso Mengão, né? Que é isso que a gente quer, é isso que a gente almeja. O Flamengo que oscilou muito esse ano no Brasileiro, na Libertadores foi eliminado, na Copa do Brasil foi eliminado, mas briga direta com o Internacional, porque enfrentam-se, né? Ambos se encontrarão na penúltima rodada do Brasileirão. Então, galera, é isso. Eu queria assistir o jogo do Flamengo hoje, não sei onde eu vou assistir. Bom, você que está na Serra, quer assistir o jogo na Serra, tem a Fla Serra
meu amigo Luciano, lá no Bar do Alan, na Avenida Papua, número 6, no setor Oceania, na cidade continental. Muito bom local, já assisti vários jogos lá. Pô, mas eu não sou da Serra, eu sou de Vitória. Em Vitória você tem a Fly S lá na Atlântica Ville, na lanchonete do Carlinhos, né, na lanchonete Passatempo do meu amigo Carlinhos, nosso bandeirão igual a esse que está aqui atrás de mim, está lá. Pode assistir lá, um ambiente muito bom. Ah, mas não quero assistir em Jardim Camburi lá na Atlântica Ville não, quero assistir em outro lugar. Então, aonde você pode assistir? Você pode assistir lá na Flá Vitória. Meu amigo Jorge lá, meu amigo Pedrone, espaço muito bom, em frente ao aeroporto de Vitória, né? Não tem como errar. Esquina com a Adalberto Simonader, do lado do posto de gasolina. Local top também, a galera faz um barulho massa lá. Você vai se sentir em casa, como em qualquer outro local que você assista o jogo do Flamengo, junto com a torcida rubro-negra. É sempre uma festa muito grande. É sempre aquela vibração positiva, todo mundo apoiando o time. E se Deus quiser, hoje vai dar certo e o Flamengo ganhará o seu jogo. E esperemos que o Inter tropece. Caso não tropeça, na próxima rodada, Flamengo e Inter decidem quem será o líder do Brasileirão. Quem vencer, se os dois vencerem hoje, mantém-se um ponto de diferença, o Inter na frente um ponto de diferença. E aí, na próxima rodada, dia 21, o Internacional enfrenta o Flamengo. O Flamengo enfrenta o Internacional. Então, se o Flamengo vencer o Inter fica 2 pontos na frente. Se o Inter vencer o Flamengo ficará 4 pontos na frente e aí acabou o campeonato. Então, o jogo do dia 21 é o jogo crucial devido à diferença de pontos hoje. Se os dois ganharem hoje, mantém-se a diferença de 1 ponto. Se os dois perderem hoje, mantém-se a diferença de 1 ponto. E aí, só não pode acontecer para o Flamengo. O ruim para o Flamengo é o Flamengo perder e o Inter ganhar, que aí já fica mais difícil, né? O Flamengo teria que torcer para o Inter perder na última rodada, que mesmo ele ganhando, o Inter ainda estaria 1 ponto na frente, né? Então, para o Flamengo, o que importa hoje é vencer o seu jogo e torcer por um tropeço do Inter. Em caso de vitória do Inter também, os dois decidirão no dia 21. Essa é uma posição. Se o Flamengo perde hoje e o Inter ganha, o Inter vai ficar 4 pontos na frente mais uma vez, e aí faltando 2 rodadas. O Flamengo terá que vencer o Inter de qualquer jeito na 37ª rodada, o Inter ficará 1 ponto na frente, e aí o Inter terá que perder para o Corinthians, e o Flamengo terá que ganhar o São Paulo, né? Não sei se o empate na última rodada entre Inter e Corinthians e uma derrota e uma vitória do Flamengo bastaria, né? O Inter ganharia 1 ponto, o Flamengo teria tirado 3, ficaria 2, Flamengo ganhando, aí tem que fazer os cálculos, eu não fiz esse cálculo ainda. Mas o que interessa para o Flamengo é vencer os 3 jogos, vencer o Corinthians, vencer o Inter e vencer o São Paulo. Da mesma forma que o que interessa para o Inter é vencer o jogo de hoje contra o Vasco, vencer o Flamengo na próxima rodada e vencer o Corinthians na última rodada. O time que conseguir fazer essas 3 coisas, que é vencer os seus 3 jogos, será o campeão. Esperamos, isso que a nossa nação, 42 milhões de rubro-negros, espera que aconteça em favor do nosso Mengão. Então é isso, galera. Bom jogo para todos. Se Deus quiser, mais tarde estaremos aqui gravando o nosso pós-jogo com a vitória do Flamengo e quem sabe com o Flamengo na liderança, caso o Internacional venha a tropeçar. É a melhor perspectiva para o rubro-negro, né? Que o Inter tropece e que o Flamengo vença o seu jogo de hoje, que aí o Flamengo já termina a 36ª rodada como líder do Brasileirão. Contra tudo e contra todos, o Flamengo vai lutar até o fim para brigar pelo bicampeonato do Brasileirão, porque o Flamengo é campeão no último Campeonato Brasileiro. Um abraço a todos, saudações rubro-negras, fiquem todos com Deus, isso aqui é Mengão. Tchau, tchau, um abraço.